física, né, que é a parte de análise vetorial, tá? É aqui agora. Pronto. Ok, 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 ok. Vou ficar bem pequenininho aqui para não atrapalhar a aula. Pronto. Pronto. Então vamos começar. Olha só, então o assunto que a gente vai começar agora, como eu falei para vocês, 90%, 90 não, 90 é um exagero, mas 80%, deixa eu, ai gente, cadê? Pronto. Pronto, agora sim. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Começando a parte de vetores, o que que nós temos que saber desse assunto importante? Primeiramente, galera, saber fazer a representação de um vetor, como é que você representa um vetor, além da representação, fazer as operações matemáticas de um vetor, que é a soma, que é a multiplicação, que é a subtração, tá? E assim por diante. Porque 80% da física, galera, é análise vetorial, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a representação de um vetor. Como é que a gente vai representar um vetor? Então todo vetor, ele é representado por uma letra do alfabeto, né? E ele vai ser sempre representado por uma seta. E essa setinha que você está vendo aqui em cima significa dizer que esse vetor ele está representando uma grandeza vetorial. Ele está representando uma grandeza vetorial,
tá? Bom, toda grandeza vetorial é aquela que precisa de uma intensidade, então é uma característica dela, ela precisa de uma intensidade, ela precisa de uma direção e ela precisa de um sentido. Intensidade, direção e sentido, tá? Pois bem, quando a gente fala da intensidade de um vetor, quando a gente se refere da intensidade de um vetor, eu estou me referindo a quê? O que significa a intensidade de um vetor? A intensidade de um vetor, pessoal, eu estou me referindo ao valor do vetor. Quanto é que ele vale esse vetor, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um bloco e eu exerço uma força nesse bloco de massa m. Então a força é uma grandeza vetorial, né? E aí eu represento a intensidade da força como? Qual é o valor que eu estou exercendo nessa força? 100 newtons. Então os 100 newtons é o que nós chamamos de intensidade, que também pode ser chamado de módulo, né? Então, a intensidade ou módulo do vetor equivale a 100 newtons, né? Outra característica é a direção, tá? Toda grandeza vetorial, você tem que representar a direção dele. Qual é a direção dessa força? A direção dessa força, ela está na horizontal. Então, você está exercendo uma força na horizontal, né? Você está exercendo uma força na vertical, tá? Você está exercendo uma força tangente, né? Então, tudo isso, horizontal, vertical, tangente, é o que nós chamamos de direção, tá? Bom, além da intensidade ou módulo direção, toda grandeza vetorial tem que ter um sentido, tá? E o que é o sentido, hein? O sentido, pessoal, é para onde aponta a setinha, né? Para onde a setinha está apontando? Para onde é? Ela está apontando para a direita. Ela está apontando para cima. Ela está apontando para a esquerda. E assim por diante. Tá? Então, intensidade, direção, sentido são as características de uma grandeza vetorial, tá? Bom, e o que é mais importante é as operações vetoriais. Operações vetoriais. Tá? Quais são as operações vetoriais? Assim como a gente soma escalar, nós podemos também somar vetores. Agora, toma muito cuidado, né? A gente só pode somar escalar de uma vez só, né? De uma única vez, um único tipo, né? Só existe uma soma de vetores. Só existe um tipo de soma de vetores já, de soma escalar, né? Quando você soma 2 mais 2, em que você dá o resultado que é 4, você está fazendo uma soma escalar, tá? Vetores não. Vetores você pode somar de 5 maneiras diferentes, tá? Então, a primeira maneira é quando os vetores formam um ângulo qualquer. Quando eles vão formar entre si um ângulo qualquer. Então, vamos representar o vetor aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui, vou botar aqui do ladinho, ó, o vetor A, certo? E vou colocar o seguinte, esse vetor aqui. Vou chamar esse vetor de B, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse vetor
e fazer, pessoal, um processo que a gente faz com os vetores, que é chamado de translação. Você vai mudar o vetor de posição, mas você não vai mudar a sua direção e o seu sentido. Então, é como se eu fosse pegar esse vetor aqui, ó, tá? E jogar ele para cá. Então, não mudei a sua direção e o seu sentido. Eu vou pegar esse outro vetor e vou jogar para cá. Então, também não mudei a sua direção e o sentido. Aqui eu vou ter um ângulo θ, e aí eu vou calcular o vetor resultante entre os dois. Beleza? Isso aqui forma o que nós chamamos de paralelogramo. Tá? Então, por exemplo, o que eu estou representando aqui? A resultante entre os vetores é o vetor A mais o vetor B. Então, você está calculando a soma de vetores. Mas agora, eu estou interessado em obter o quê? O módulo do vetor. Como é que a gente vai obter o módulo desse vetor? Que é essa parte interessante, é a parte mais importante. Como é que nós vamos calcular o módulo? Para calcular o módulo dessa soma, nós vamos ter que usar o chamado regra do paralelogramo. Como é que a gente faz a regra do paralelogramo? O que é a regra do paralelogramo? O que seria a regra do paralelogramo? Alguém lembra? Hein, Isabelle? O que é a regra do paralelogramo? Professor, a gente tá usando lá na escola, né? Só que aí eu não sei ela é decorada, não. Lembra da regra do paralelogramo e Cauane? Lembro não, professor. Não lembra, não? O módulo do vetor ao quadrado será o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno de θ. Isso aqui está lembrando um negócio lá na matemática. Que isso? Lei do cosseno? Lei dos cossenos. Parabéns, Cauane Márcio. Lei dos cossenos. A diferença da lei dos cossenos é que para você aqui é o seguinte. Seria isso aqui a lei dos cossenos, né? Aqui em vez de ser mais, seria menos 2AB cosseno θ, né? Tu tens um triângulo, certo? Tu tens um triângulo. Aí, aqui é o lado A, lado B e lado C. Eu tenho um ângulo entre os lados A e B. Eu quero saber o lado C. Lei dos cossenos. Tá? Então, é como se isso aqui realmente formasse um triângulo, ó, um triângulo entre os lados A e B, e eu quero saber esse outro lado aqui, ó, do triângulo, que é o C. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o lado A, que seria esse lado aqui, né? O lado B, e aí eu quero saber o terceiro lado, que é o lado C. Tá? A única diferença da regra dos cossenos é que na regra dos cossenos aqui é um sinal de menos e na regra do paralelogramo é um sinal de mais. Então aqui é lei dos cossenos. Então, e essa aqui é a regra do paralelogramo. Portanto, essa é a primeira maneira de somar vetores. Então, para você somar vetores, você usa uma das maneiras de somar vetores é usar a regra do paralelogramo. Perguntas?
Por que essa diferença, professor, nos sinais? Essa diferença, ela tem uma demonstração, Márcio. Ela tem uma demonstração que a gente pode. Eu posso. Eu posso mostrar em uma outra oportunidade. Quando a gente for estudar geometria plana em matemática, que eu for falar sobre a lei dos cossenos, aí eu vou voltar e vou mostrar essa diferença, tá bom? Porque eu vou precisar de um conceito da matemática que a gente ainda não tem, mas é fácil de mostrar. Por que que a lei dos cossenos é mais, é menos, né, para triângulo, e quando a gente usa a regra do paralelogramo é mais. Isso aí eu vou mostrar, não se preocupe. Tem uma demonstração matemática para isso, tá? Então vamos lá. Sim. Essa é a lei dos cossenos, beleza. Então a primeira maneira de somar vetores é usar a regra do paralelogramo, tá? A segunda maneira, eu vou colocar assim a segunda maneira. Casos especiais. Eu vou botar assim, casos especiais, tá? Olha lá. Então a regra do paralelogramo diz o seguinte. Pera aí, pessoal, rapidinho, tá? Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Tá, então olha só. O segundo caso, o que que vai acontecer? Preciso que vocês me olhem melhor, né? Deixa eu trocar aqui mudar de câmera aqui. Então olha só, vocês vão me olhar. Quando eu tenho o ângulo formado entre os vetores, né? Eu tenho aqui um ângulo entre os vetores, um ângulo θ qualquer, aí você fecha a figura, né? Aí você usa a regra do paralelogramo. Primeiro caso para somar o vetor A com o vetor B. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses vetores e vou diminuir esse ângulo, vou diminuir até que o ângulo entre os vetores seja de 0 grau. Quando o ângulo é de 0, o que que vai acontecer? Quando o ângulo é de 0, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B no mesmo sentido do vetor A, né? Eu tinha antes a aberturinha lá entre os vetores na regra do paralelogramo e aí eu fechei, formando um ângulo de 0, tá? Perceba que a regra do paralelogramo, ela pode ser usada para qualquer ângulo, inclusive para o zero, tá? Inclusive para o zero. Então, se a gente jogar aqui a regra do paralelogramo, que diz o seguinte: a ao quadrado, b ao quadrado, 2ab, só que agora o ângulo é zero. Então, eu vou ter cosseno de zero. E lá na trigonometria, quanto é que é o cosseno de zero? Quanto, Márcio? Zero. Cosseno de zero é zero. O Não, cosseno de cosseno de zero zero. Cosseno de. Não, cosseno de zero. Cosseno. Não, é um. é 1. Vamos estudar isso em trigonometria também, tá? A parte do lado da trigonometria do ciclo trigonométrico. Cosseno de zero é 1. Então, se o cosseno de zero é 1, eu vou ter r quadrado é igual a quadrado, b ao quadrado, 2ab. O que que isso daqui está me lembrando matematicamente? Bora ver quem descobre. É um produto notável? Quadrado do É um primeiro, mais produto notável, Márcio, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Isso aqui é A mais B ao quadrado, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é um produto notável. Portanto, R quadrado é A mais B ao quadrado. Pois, pessoal, se eu cortar esse quadrado com esse quadrado,
eu tiro que a resultante é A mais B. Portanto, era o que a gente já sabia, né? Quando você tem os vetores formando um ângulo de 0 grau, para você calcular a resultante entre eles, basta você somar os vetores. Pega o vetor A e soma com o vetor B, porque ambos estão no mesmo sentido. Então, quando os vetores formam um ângulo de 0 grau, significa dizer que esses vetores estão no mesmo sentido. Dúvidas até aí? Não. Ok, Cauane. Ana Clara? Nenhuma, professor. Beleza, Ana Clara. E se a gente pegar esses vetores agora e inverter eles, um para cada lado, qual é o ângulo que vai formar? Agora eu vou pegar. 180. Vai formar 180, isso aí, Cauane, 180 graus. Então, vou ter um vetor para cá, que seria o A, e eu vou ter o vetor B para cá. Então, ambos formando o ângulo de 180. Então, nesse caso, eles estão em sentidos contrários ou opostos. Tanto faz, como você queira, tá? E Mike, mas se vale para qualquer ângulo, então também vale para o ângulo de 180, certo? A regra do paralelogramo vale para qualquer ângulo. A ao quadrado, B ao quadrado, 2AB vezes o cosseno de 180. Quanto é o cosseno de 180 agora? Menos 1. O cosseno de 180 agora é menos 1. Isso aí, Márcio, menos 1. Então vai ficar R quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, porque é uma multiplicação aqui, vai dar menos. Menos o quê? 2AB. Isso aqui, novamente, é um produto notável. Só que agora é a diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos. Então, isso aqui passa a ser agora R quadrado é A menos B ao quadrado. Então, corta de novo 2 com 2. Então, quando os vetores formam entre si um ângulo de 180 graus, ou seja, quando eles estão em sentidos opostos, para achar a resultante, basta você subtrair. E detalhe, né? Você está subtraindo os vetores, mas na verdade você está somando os vetores. Olha que contradição, né? Para somar, você subtrai. Mas só nesse caso, quando os vetores estão em sentidos opostos. Certo?
Vamos lá. E agora, se os vetores forem perpendiculares entre si, hein? Se eles forem perpendiculares. Perpendicular significa que agora o ângulo vale quanto? 90 graus. E agora os vetores, você vai ter isso aqui, ó. Vetor A, vetor B, formando 90 graus, tá? Então você vai pegar aí, ó, processo de translação. Pega o vetor B, fecha aqui. Pega o vetor A, fecha aqui. E aí você tem a resultante aqui no meio, olha. E agora, mesma regrinha do paralelogramo, né? R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Só que agora, cosseno de 90. Quanto é o cosseno de 90, galera? Zero. Zero. Então, se é zero, como isso aqui tudo é multiplicação, vai zerar isso aqui tudinho, ó. Sai, sai. Olha o que sobra. R quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui tá lembrando o que de vocês? Theo de Pitt. Teorema de Pitágoras. Theo de Pitt, olha aí. O Márcio só na intimidade. Theo de Pitt. Olha aí. Famoso teorema de Pitágoras, né, galera? Porque esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ele é o lado A. Esse lado aqui, ele é o lado A. Esse lado aqui é o lado B. E aí tu tens a resultante como sendo a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Também é uma maneira de você somar vetores, tá? Oh, meu Deus. Está toda hora. Agora, cadê? Aqui, tá? Então nós vimos... Professor, Diga. no caso desses casos especiais aí, a gente vai usar dependendo do valor do ângulo que ele der também, né? Dependendo do valor do ângulo, dependendo da situação, tá? Porque o que acontece, Cauane? Na verdade, todos eles tu pode usar a regra do paralelogramo. Qualquer ângulo tu usa a regra do paralelogramo. Só que tu já sabe que o cosseno de 90 é zero, tu não precisa jogar toda a regra do paralelogramo. Joga logo o teorema de Pitágoras, né? Aqui nesse caso, a regra do paralelogramo vale para 180 graus. Então tu não vai jogar tudo isso daqui, né? Já joga logo A menos B, subtrai logo, né? Porque todas elas saem da regra do paralelogramo. Então, dependendo do caso, dependendo da situação, dependendo do ângulo entre os vetores, é a regra que você vai usar, tá? É a regra que você vai usar. Na verdade, Pode falar, Márcio. não, na verdade, o senhor nos ensinou a deduzir, né? Da onde vem, aprender a fórmula geral e aplicar conforme o ângulo. Diferentemente, o professor só ensina a decorar. Isso, né? E lembra que, olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos mostrando por que quando os vetores, né? Por que quando os vetores estão no mesmo sentido, a gente soma? Por que toda grandeza vetorial que estão no mesmo sentido soma? Por que toda grandeza vetorial em sentidos opostos subtrai? Por que toda grandeza vetorial que forma um ângulo de 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras, né? Então eu mostrei para você de onde é que vem. Todas elas vêm da regra do paralelogramo. Tá? Todas elas vêm da regra do paralelogramo. Pronto. Tá? Então, beleza. Todos esses casos casos de soma vetorial. Regra do paralelogramo, mesmo sentido, sentidos contrários, e quando eles são perpendiculares entre si. Mas existe uma outra maneira também de somar vetores. Qual é a outra maneira, Mike? A outra maneira, ela é a chamada
a chamada regra, eu vou botar como número 3, né? Porque a soma, esses casos aí eu botei como 2. Regra do polígono fechado. Regra do polígono fechado. O que é a regra do polígono fechado, Mike? O que vem a ser a regra do polígono fechado? A regra do polígono fechado, o nome já está dizendo. Você vai ter uns vetores, por exemplo, A, vamos botar aqui o vetor A, vou botar aqui o vetor B, vou botar aqui o vetor C. Então eu quero saber a soma de A mais B mais C. Eu quero somar os vetores. Como é que eu vou somar esses vetores se eles estão em direções diferentes, né? Esse está na vertical, esse está na horizontal e esse está perpendicular. Como é que eu somo, Mike? Usando a regra do polígono fechado. O que diz a regra do polígono fechado? A regra do polígono fechado diz que você vai realizar uma translação. Lembra que a gente já está falando de translação dos vetores já faz tempo? O que é você transladar o vetor? É você mudar ele de posição sem mudar a sua direção e sem mudar o seu sentido. Se o vetor está assim, tu leva ele para cá do mesmo jeito. Se ele está assim, tu leva ele para cá do mesmo jeito. Se ele está assim, tu leva ele para cá do mesmo jeito. Então, tu não muda ele de direção e de sentido. Só que tu vais colocar os vetores de tal forma que vai formar um polígono, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o A. Tá aqui o A, não vou nem mexer com A. Olha, eu vou fazer até melhor, né? Aqui para te enxergar o que seria a translação. Ó, vou fazer até assim, ó. Translação, vou pegar esse vetor, ó. Mudei ele de direção, ó. Olha aí, ó. Sem mexer com ele. Professor, não está mostrando o quadro. Ah, não tá mostrando. Mike, não tá aparecendo, Mike. Volta, volta que não deu certo. Vamos lá, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Pronto. Eu coloquei aí, ó, vetor A, vetor B, vetor C. Quero saber a soma dos vetores. Aí o que eu vou fazer? Vou transladar os vetores. Vamos lá. Então, vou transladar esse aqui. Vou fazer aqui mesmo na figura, ó. Vou transladar esse aqui. Olha lá, transladando ele, ó. Juntando com o primeiro. Eu vou juntar os vetores de tal forma que eu não mude a sua direção e o seu sentido. Só que eu vou juntar assim, a pontinha de um com o início do outro. A mesma coisa esse, ó. Vou juntar esse aqui também, ó. Vou juntar, só que agora com o vetor B. Olha lá. Pronto. Olha aí, ó. E agora, para achar a soma, o que eu vou fazer? A soma é um vetor que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Esse é o vetor R. Então, o meu vetor R, fazendo o polígono fechado, é A mais B mais C. Só que aí, a ideia é o seguinte, né? Márcio, Cauane, Isabelle e Ana Clara. É como eu vou achar essa resultante usando a regra do polígono fechado. Como é que eu acharia essa resultante? Isso a gente vai ver já já como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai calcular o módulo, né? Porque tu tem um vetor A, tu tem um vetor B, tu tem um vetor C. Como é que eu vou achar esse vetor R? Não é a soma dos vetores, hein? Cuidado, não é uma soma escalar. Isso é uma soma vetorial. Eu vou te mostrar um exemplo para você enxergar legal como é que você vai fazer. Olha só. Imagina que tu tens um carteiro que está aí perto da sua casa, um carteiro. E esse carteiro vai entregar uma carta na tua casa. Mas antes dele chegar na tua casa, uma carta não, né? Hoje ninguém recebe carta pelo correio. Vai entregar uma encomenda para você, tá? Só que antes dele chegar na sua casa,
esse carteiro fez o seguinte. Ele andou aí no teu quarteirão 30 metros para o norte. Tá? Depois, isso a questão vem em texto, hein? Eu já estou montando direto para ti. Tá? Ele vai andar 30 metros para o norte. Vou botar assim para ti. Pronto. Depois ele vai andar 20 metros para o leste. E finalmente ele vai andar 10 metros para o sul. A pergunta é: qual o deslocamento vetorial do carteiro? Qual foi o deslocamento vetorial desse carteiro? Tá? Aí vamos lá. Como é que eu faria? Regra do polígono fechado. Ele vai andar 30 metros para o norte, depois 20 metros para o leste e depois 10 metros para o sul. Quem é a resultante? A soma deles? A resultante é um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, a resultante seria isso aqui. Então, a pergunta é a seguinte: como é que eu vou calcular essa resultante? Aí, eu tenho que ter muita, como é que a gente pode dizer? Percepção de uma coisa. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Quanto seria esse comprimento daqui para cá? 20. 20. Isso, Cauane. E esse comprimento daqui para cá? 20 também. Ele não quer saber o valor do vetor R? Olha como a minha saída fabulosa. Para eu achar o R, basta eu olhar para esse triângulo que está formado bem aqui, ó. Retângulo. Teorema de Pitágoras. O R quadrado é 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Galera, o que ele está pedindo? O valor desse vetor. Ele quer o deslocamento vetorial do carteiro. Para você achar o deslocamento vetorial do carteiro, você vai fazer o quê? Você vai colocar a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada do carteiro. Né? Não interessa, viu, Cauane, Márcio, Isabelle e Ana Clara, não interessa se o carteiro deu 300 voltas no quarteirão, mas ele chegou na sua casa. Então, quanto foi que ele andou? Se for deslocamento vetorial, é a distância de onde ele partiu até o ponto de chegada, que é a sua casa. Se for deslocamento vetorial. Agora, se for deslocamento escalar, tu somaria todas as distâncias que ele andou no quarteirão. O vetorial não. É somente a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Tá? Então, ele quer o R. Se ele quer o R, tá aqui como eu vou achar o R. E Mike, eu não usei nem o vetor de 30, nem esse de 20, nem esse de 10. Não há necessidade. Até porque, sinceramente, eu não sei como calcular esse R se ele deu esses vetores aqui. Como é que eu vou calcular esse R aqui? Forma um trapézio, mas aí o que eu vou calcular desse trapézio? Tá? Então, essa é uma saída. Eu complemento a minha figura aqui com 20 metros, traço esse 20 metros, então o R será a hipotenusa desse triângulo. 20 ao quadrado é 400. 20 ao quadrado é 400. Então, R quadrado será 800. Então, R é raiz de 800.
Como é que eu acho essa raiz no Enem, hein, Márcio? Fatorar, eu acho. Fatora. Fatora, tá? Você pode fatorar. Então você vai pegar o 800 e fatora. O professor, Diga, Márcio. mas aí no caso tem o 8 e 100, né? O 100 tem uma raiz exata que é 10. Como é que é? O 800 não é 8 vezes 10? 8, aliás, 8 vezes 8 vezes 100? 100? Ah, você usou um artifício legal. Pode ser, né? Eu posso fazer o seguinte, né? O Márcio está dizendo assim: 800 é a raiz de 100 vezes 8, né, Márcio? É a raiz de 100 vezes 8. A raiz de 100 vezes 8, eu posso dizer que é a raiz de 100 vezes a raiz de 8? É a mesma coisa? Sim. O que vocês acham? É, né? É. Porque, ó, eu posso dizer que a raiz de 16 é a raiz de 4 vezes a raiz de 4? Posso, né? Raiz de 4, 2. Raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Portanto, a raiz de 16 é 4. Posso, sem problema, tá? Na multiplicação eu posso. Então, R, raiz de 100 é 10. E o 8? O 8 eu posso fazer assim, né? Márcio, Cauane e Isabelle e Ana Clara. 2 ao cubo. Eu ainda posso melhorar. 10, 2 ao quadrado vezes 2. Então, R, esse 2 corta com esse 2 do radical, sai. Então, fica 10 vezes 2, raiz de 2. Raiz de 2. Portanto, a resultante é 20, raiz de 2. Então, 20, raiz de 2 metros. Raiz de 2, galera, vai dar aproximadamente 1,4, né? Então, a resultante vai ser 20 vezes 1,4. Mike, eu preciso tirar a raiz? Depende das alternativas que vai te dar. Se tiver raiz, é essa a resposta. Se não tiver raiz, aí a raiz de 2 é 1,4, aí tu multiplica, né? Isso vai dar o quê? 10. Eu posso fazer assim, né? 2 vezes 10. Se tu tiver dificuldade, 1,4, aí aqui vai dar 14. 14 vezes 2 dá 28. Aproximadamente 28 metros. Então quer dizer, né? Ele andou 30 metros para o norte, 20 metros para o leste, 10 metros para o sul, e no final das contas ele se deslocou vetorialmente apenas 28 metros. Perguntas? Então, nesse caso aí, professor, a distância percorrida é diferente do deslocamento, né? É A distância diferente. ela é escalar, É. o deslocamento é vetorial, Isso, né? Márcio. Isso mesmo. Tá? O deslocamento, ele sempre vai ser vetorial. Sempre. Tá? Agora, a distância percorrida, ela é exatamente a soma. Por exemplo, se ele pedisse a distância percorrida, aí seria 30 mais 20 mais 10, né? Que daria 60. Esse foi a distância percorrida. Agora, o deslocamento foi de 28 metros. Muito cuidado com isso. Mais alguma pergunta? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidamente.
Deixa eu ver se vai. Olha só, eu vou dar um print aqui. Eu quero que vocês façam essa questão. Ver se vai dar. Vai dar? Não, não vai dar. Vou ter que apagar aqui. Agora. Vamos lá. Dois minutos para vocês me darem a resposta dessa questão. Da UFMG. Peguem as anotações de vocês, o caderno de anotações e vamos lá. 200 metros para o oeste. Letra B. Letra B, 200 metros para o oeste. Vamos ver se procede. Vamos lá. Então, ó, uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade fazendo o seguinte percurso, né? Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. 2 quarteirões para o norte. Aí, ó, cada quarteirão é 100 metros. Então, se ela anda 2 quarteirões, ela anda 200 metros para o norte, né? Dobra à esquerda andando mais 2 quarteirões. Então, dobrou à esquerda, mais 2 quarteirões. Então, mais 200 metros para o oeste. Novamente, dobra à esquerda e anda 2 quarteirões para o sul. 2 quarteirões para o sul. Então, aqui também 200 metros. Qual foi o deslocamento da pessoa, né? O deslocamento da pessoa é exatamente... Deixa eu botar aqui um azul, né? Porque o papel é branco. Então, é a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Portanto, ele vai andar 200 metros para o oeste. Letra B de bola. Ótimo, facílima essa. Não tem segredo. Vamos lá, deixa eu ver aqui o seguinte. Professor, Diga. mas também poderia pensar que porque como ela voltou para não foi para o mesmo lugar, mas para a mesma área da onde ela estava, poderia pensar que seria o zero, né? O Não, deslocamento dela. não. Vou te dizer por que não. Olha só. Seria zero se ela andar 200 para lá, 200 para cá, 200 para cá e 200 para cá. Qual foi o deslocamento vetorial dela? Como é que tu vai traçar um vetor para fechar o polígono se esse cara aqui já fechou o polígono? Então, tu não tem como traçar um outro vetor aí. Então, o deslocamento vetorial dela foi zero. Por quê? Porque ela saiu de um ponto e ela voltou para o mesmo ponto. E tem como provar isso. Sabe como? Olha só como é que eu vou te provar. Se ela sai para cima, 200 metros. Presta atenção. 200 metros. E ela sai para cá, 200 metros. E ela sai para cá, 200 metros. Beleza. Agora, bora imaginar o seguinte, Cauane.
Quem seria esse vetor resultante? Se eu fosse traçar o vetor resultante. Aí você disse assim, professor, seria esse vetor daqui para cá, ó, os 200 metros para o oeste. Beleza. 200 metros para o oeste. Por que eu sei que é 200 metros a resultante? Por que a resultante é 200 metros? Porque esse vetor aqui tem o mesmo comprimento desse. Agora, se ela andasse assim, 200, 200, 200 e 200. O que aconteceu com esse vetor aqui? O resultante, ele mede o ponto de partida ao ponto de chegada. Confere? Quando tu inverte esse vetor para lá, você fecha o polígono. Pode ver, ó, você está fechando totalmente o polígono. Se você fecha totalmente o polígono, o vetor resultante é o chamado vetor nulo. Por quê? Porque quando você soma os vetores dentro de um polígono fechado, a soma ela vai zerar. Por que a soma vai zerar? Porque quando o vetor resultante, ele, nesse caso aqui, ele vai apontar, Cauane, para a esquerda. Esse vetor aqui, ele está apontando para onde? Para a direita. Então, se ele aponta para a direita, esse cara aqui é menos 200. Então, esse vetor aqui, ele vai ser nada mais, nada menos que a soma desse vetor aqui, que vai dar quanto? 0. Por que vai dar 0? Porque como eu inverti o vetor no sentido contrário, esse vetor, ele fecha totalmente o polígono. É a mesma coisa se eu fizer assim, ó. Deixa eu ver se tu conseguiu entender. Eu tenho esse vetor A, eu tenho esse vetor B. Qual seria o deslocamento vetorial? Seria essa distância aqui. Esse seria a resultante. Mas se eu fizer assim, vetor A, vetor B, e traçasse aqui o vetor C. Quem seria a soma de A mais B mais C? Vai dar 0. Por quê? Porque o ponto de partida, ele coincide com o ponto de chegada. E toda vez que o ponto de partida coincidir com o ponto de chegada, eu tenho o vetor nulo. 0. Diferente, por exemplo, se eu pegar esse vetor e inverter esse vetor para lá. Esse cara para lá, ó. Aí eu já não vou ter mais o vetor nulo, porque o vetor C, ele vai ser a soma de A mais B. Não sei se eu consegui tirar a tua dúvida. Consegui, professor. Entendi, Consegui, sim. né? Beleza. Vamos lá, uma aqui. Vamos ver essa. Pronto. Cadê a Ana Clara e a Isabelle? Tô aqui. Assim, o meu resultado deu 0,5, né? 0,51, que no caso é o valor do Aproximadamente. cosseno, né? É, Aproximadamente.
Qual é o No caso ângulo cujo cosseno é aproximadamente 0,5? é 60, né? 60 graus. Isso mesmo. É, né? Então, eu vou fazer aqui do ladinho, que já vai sair. Deixa eu colocar aqui um azul. Pronto. Então vai ficar, né? R quadrado vai ser... Vou botar aqui 1,8 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado mais 2 vezes 1,8 vezes 2,4 vezes o cosseno do ângulo. Então, a resultante ao quadrado, 1,8 ao quadrado deu 3,24. 3,24. Professor, Oi. mas na questão ele já fala que a resultante tem que Ah, ser 3. verdade. Então, essa resultante aqui já é 3. Obrigado, Ana Clara. Então, vai ficar mais 2,4 ao quadrado. 5,76. 5,76. Mais, aí eu vou multiplicar isso aqui tudinho, ó. 2 vezes 1,8 vezes 1,4. 8,74 vai dar. Quanto dá, Márcio? Tem 8,74 esse cálculo aí. 2 vezes 2,4 vezes 1,8. Ok. Tá, então vai ficar 8,64. Tá. 3 ao quadrado é 9. Ah, faltou aqui o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. Então vai ficar 9 é igual 3,24 com mais 5,76, né? Isso vai dar 9. Aqui dá 9, Ah, sim. né? Ah, tá. Isso, tá bom. Certo? É. Então, aqui vai ficar mais 8,64, né? Vezes o cosseno do ângulo. Cuidado, hein? Não posso somar aqui não, hein? Tá? Não posso somar. O que eu posso fazer é o quê? O que que a gente pode fazer? Jogar esse 9 para lá, né? Então vai ficar 9 menos 9 é igual a 8,64 vezes o cosseno do ângulo. 9 menos 9 é 0, né, galera? 8,64. Onde é que você errou aí, Isabelle, que deu meio? Por que não pode somar esses números aí, 9 mais 8,64? Porque tu tem uma multiplicação com cosseno bem aqui, ó. Multiplicação de prioridade lá. É, tu não pode somar isso aqui, porque aqui tem uma multiplicação, ó. É que nem tu tem 2 mais 3x. Isso aqui vai dar 5x? Não, Não, porque aqui tem uma multiplicação. Tu não pode somar esses dois números. Deu para entender? deu sim. Então, jogando esse cara para cá, né? Já sei que isso aqui vai dar 0. Então, cosseno de θ vai dar 0, porque vai ficar 0 dividido por 8,64 dá 0. Qual é o ângulo cujo cosseno é 0? 90? Isso. Então, θ é 90 graus. Parabéns, Ana Clara. Então, aqui é a letra D. Eu tinha somado, professor. Aí tava dando já 17 e pouco. Eu falei, "Oxe, como é que eu vou fazer com 17 e pouco?" Aonde? Ah, tu já tinha somado também, Cauane? Uhum.
Eu também já tinha somado. Olha, vocês prestem atenção. Eu primeiro resolvo a multiplicação, depois a soma. Como eu tenho ali multiplicando o cosseno, eu não posso somar 9 mais 8. Não, pois é, faz falta de atenção mesmo. Falta de atenção. Presta atenção, tá? Você não pode cometer esse equívoco. Isabelle e Cauane. Ok? Vamos lá. Tá. Como é que nós vamos agora fazer a subtração de vetores? Até agora a gente viu que a soma. E a subtração? Como é que a gente faz? Subtração é a mesma coisa que diferença. Você sabe disso? Como é que eu vou fazer a diferença entre os vetores? Não, maior menos menor. Como é que é, Márcio? Eu acho que é o maior menos menor, se eu não me engano. Você vai subtrair. Então, é verdade. Agora é uma diferença entre o maior menos o menor, porque o vetor não pode dar negativo. Mas como é que a gente vai representar essa diferença? É aí que tá. Por exemplo, eu tenho o vetor A aqui e tenho o vetor B aqui. Como é que eu vou representar essa diferença? FA menos FB. Não é não? Diferença é a diferença, que agora vai ser o vetor, é o vetor A menos o B. Mas a pergunta é o seguinte, Cauane. Como eu vou representar esse vetor diferença na figura? Aqui continua formando um ângulo Eu acho θ. que é invertendo, professor. Como é que a gente inverte? Não é multiplicando por menos 1, porque, por exemplo, vai ligar o A, né, o início do A à extremidade do B, né, se fosse normal. Se fosse Mas normal. se você quer saber a diferença, Isso. aí mais para saber a diferença, né? É isso mesmo, Márcio. O que você vai fazer agora é exatamente fazer a inversão do vetor. Você vai inverter o vetor. Se você antes fazia o vetor resultante como sendo a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, para você saber a diferença agora, você vai inverter o vetor, que não vai ser mais do ponto de partida ao ponto de chegada, e sim do de chegada ao ponto de partida. Tá? Então agora você vai fazer essa subtração. Tá? Então seria mais ou menos assim, ó. Então vamos lá, vou traçar aqui direitinho para você. Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui o vetor A. Tá aqui o vetor A. Beleza? Eu tenho aqui agora o vetor B. Como é que eu vou traçar esse B? Tá aqui o vetor B. Vou botar de amarelo. Agora esse vetor B tá assim, olha. Presta atenção. Esse é o vetor B. Como é que você faria para calcular a soma do ponto de partida ao ponto de chegada? Então, a soma seria isso aqui, ó, esse vetor. Esse é o resultante. Quem seria esse resultante? A mais B. A mais B.
Só que agora eu não quero a resultante. Eu não quero a soma, eu quero a diferença. Então o que a gente faz? Apaga e inverte esse vetor. Agora esse vetor ele vai estar para cá. Será a distância do ponto de chegada ao ponto de partida. Esse é o vetor diferença. E onde está o ângulo? Né? O ângulo estaria aqui, entre A e B. Agora sim, Márcio, Cauane, Isabelle e Ana Clara. Formou um triângulo, tem um ângulo entre os dois lados, eu quero o terceiro. Agora eu vou aplicar corretamente a lei dos cossenos. Agora eu aplico a lei dos cossenos. Diferença ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Agora eu aplico a lei dos cossenos. Então presta atenção, hein? A regra do paralelogramo, ela é parecida com a lei dos cossenos, porém tu tem um sinal de mais. E tu usas para somar os vetores. Agora, para subtrair, para achar o vetor diferença, agora sim você usa completamente a regra da lei dos cossenos. Então, essa é que Professor, vai me dar o vetor diferença. Cauane. professor, a questão falaria que ela iria querer a diferença? Porque se você fosse imaginar, ou ela falaria que seria do ponto da chegada ao ponto que começa. Ótimo, Porque Cauane. eu Ele vai pensaria que dizer poderia isso. ser Ele vai, ele é, vai dizer, né? ele vai dizer, porque senão tu não tem como saber se tu vai somar ou tu vai subtrair. Ele tem que deixar alguma pista na questão, né? Ele pode dizer qual o deslocamento vetorial do ponto de chegada ao ponto de partida. Então, se é do ponto de chegada ao ponto de partida, é diferença, porque ele quer que tu meça a distância de onde chegou para onde partiu. Agora, a distância do ponto de partida ao ponto de chegada é a soma. Ele tem que deixar alguma pista para que você saiba se vai somar usando a regra do paralelogramo ou se você vai subtrair usando a lei dos cossenos. Ele tem que deixar uma pista. Se ele não deixar, é motivo de anular a questão. Mas o Enem, ele dificilmente anula a questão porque eles não cometem esse erro grosseiro, né? Então ele vai deixar uma pista. Que mais? Além dessa pista, ele pode dizer o seguinte, né? Qual a alternativa que representa a diferença entre os vetores? Pronto. Então, outra pista, né? Qual seria uma outra, né? Uma pessoa se movendo, né? Na verdade vai cair a mesma pista da primeira, né? Então, se ele falar a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada é diferença. Agora, do ponto de partida ao ponto de chegada é soma. Do ponto de chegada ao ponto de partida é diferença. Então ele vai ter que deixar uma pista, senão tu não vai ter como saber se tu vai somar ou vai subtrair os vetores. Tá? Agora me diz uma coisa, naquele caso do carteiro que nós usamos, no caso do carteiro, cadê a do carteiro? Bem aqui, ó. Aqui. No caso, não foi aqui? Foi essa, sim. No caso do carteiro. Ele andou 30 metros, 20 metros, 10 metros. Tá. Se eu quisesse saber o vetor diferença, qual a distância do ponto de chegada ao ponto de partida? Daria o mesmo resultado? Não. Não. Por que, Márcio? Porque ia inverter a resultante, ele ia voltar. Ele ia voltar para o início. Se invertesse o resultante, ele ia chegar onde ele começou. Ótimo. Quanto daria essa resultante? Zero. Zero. Isso. Porque tu vais fazer o seguinte, tu vai inverter esse vetor aqui, ó.
Tu vai inverter esse vetor, tá? Se você vai inverter esse vetor, seria o quê? Seria esse vetor para lá, ó. E aí eu iria zerar a minha figura, porque ia dar um polígono fechado. Parabéns, Márcio. Zeraria. Olha que coisa interessante. Muito cuidado. É por isso, Cauane, que ele tem que te dar pista, porque senão tu vai acabar fazendo o que não é para fazer. Se é a soma ou se é a diferença. Aqui, nesse caso, é a diferença, porque você está fazendo o quê? E não tem como errar, porque ó, na diferença, os vetores eles ficam em fila indiana, ó. Esse, o final desse com o início desse, o final desse com o início desse. Então percebe, ó, que os vetores estão um atrás do outro. Então toda vez que os vetores estiver um atrás do outro, é a diferença, tá? O vetor soma, ele já não teria um atrás do outro, porque essa setinha aqui, ela estaria virada para cá. Aí eles já não estão um atrás do outro, ó. Aí aqui seria a soma. Pessoal, deu para entender a diferença entre a soma e a diferença? Cauane, Deu, professor, eu entendi. entendeu? Isabelle, Deu sim, professor. Ana Clara, Deu sim, principalmente com esse macete que você falou, né? De segmento ser um atrás do outro ser a diferença e ao contrário ser a soma. Aí já facilita bastante. ótimo. Pronto, Ana Clara. Ok. Olha, eu vou pedir. Será que eu peço? Eu vou deixar para o finalzinho da aula. Depois eu vou fazer um pedido para vocês, tá? A partir da próxima aula nossa. Mas o que a gente precisa? Que mais que a gente vai falar? Já falamos sobre soma, subtração e agora tem multiplicação, Mike? Tem multiplicação, mas a multiplicação, galera, que a gente faz de vetores para o Enem é a multiplicação de um número por um vetor. De um número por um vetor. Como seria, Mike? Então vamos lá. Bora imaginar aqui que esse vetor, eu tenho um vetor aqui A, e vou multiplicar esse vetor por um número N. Quem seria esse N? Número 1, número 2, número 3, número 4, tá? Esse N, ele vai ser o número 1, ele pode ser o número 2, ele pode ser o número 3, ele pode ser o 4 e assim por diante. Mas ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Vou já te mostrar. Se esse N for o 2, significa o quê? Se esse N for o 2, significa que eu estou pegando o vetor A e somando com ele mesmo. Então, estou pegando o vetor A e somando com ele mesmo. A soma dos dois vetores vai me dar um terceiro vetor. Esse terceiro vetor é chamado de produto. Então, quem é o vetor produto? É o vetor A vezes o N, onde esse N é um número qualquer. Se for o 2, é como se você estivesse dobrando o comprimento do vetor. Eu tenho o vetor A mais o vetor A. Então, aqui seria o vetor A mais o vetor A. Então, isso aqui seria 2 vezes o A. E se esse N for 3? Aí o produto, o vetor produto, vai ser 3 vezes o A. E se o N for 4?
Aí o vetor produto vai ser 4 vezes o A. A mais A mais A mais A. E assim sucessivamente. Tá? Então, é a multiplicação de um número escalar por um vetor. Isso aí a gente vê. Pegando o vetor e multiplicando por um número escalar, isso vai dar um outro vetor chamado de vetor produto. Então, esse camarada aqui, ele recebe o nome de vetor produto. Pergunte. Tudo certinho? Isso. Mike, existe divisão de vetores? Existe, mas não está no conteúdo programático do Enem. E multiplicação de vetor com vetor? Também existe, mas também não está no conteúdo programático do Enem. O que é que você precisa saber de vetores para o Enem? Soma, que são aqueles casos lá, regra do paralelogramo, mesmo sentido, sentido contrário e quando eles formam 90 graus. Vetor diferença, que é a subtração entre os vetores, e o vetor vezes um número escalar. Tá? Então, tu pega um vetor vezes um número escalar. Pronto. O que cai de operação de vetores é isso que nós vimos na nossa aula de hoje. Isso é bastante recorrente, esse assunto, na prova. Márcio, o assunto de vetores ele não cai assim no e cru. Do jeito que a gente está vendo aqui, ele não cai. Ele cai nas aplicações dos conteúdos. Por exemplo, Mike, me dá um exemplo aí que como pode cair. Vamos lá. Exemplo. Bora fazer uma aplicação na física. Vamos fazer uma aplicação, Márcio. Eu tenho aqui um triângulo. Certo? E bem aqui, Márcio, eu vou botar uma carga positiva e vou botar aqui uma carga negativa. Vou chamar essa carga 1 e essa carga 2. Beleza? E vou colocar aqui uma carga 3 negativa. Isso é um triângulo equilátero, beleza? Se ele é um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, bora imaginar que aqui seja 1 metro, 1 metro e 1 metro. A pergunta é a seguinte, Márcio. Qual o valor da força resultante na carga 1? Sabendo que a carga 1 é de um assunto que a gente ainda nem viu, hein? Mas eu só estou te dando a ideia de como pode cair. Pronto. A carga 3 é menos 1 e a carga 2 é menos 3. Qual é a resultante das forças na primeira carga? Se eu não souber, Márcio, vetores que nós acabamos... Se eu não souber soma vetorial que nós acabamos de ver agora, você não faz essa questão. Por quê? Porque além de eu saber soma vetorial, que nós acabamos de ver, eu também tenho que saber eletrostática. Eu tenho que saber a lei de Coulomb. Mas antes de eu saber a lei de Coulomb, eu tenho que saber soma vetorial. Se é um triângulo equilátero, é 60 graus cada ângulo. Portanto, essa carga aqui, ela vai receber uma força da carga 2. Essa força é de atração, né? A gente vai ver que duas cargas de sinais opostos, elas tendem a se atrair. Então, essa carga 1 será atraída pela carga 2, que ela é positiva, e a carga 1 também será atraída pela carga 3. Vou chamar de F2. Se ele quer a resultante, olha aqui os dois vetores. Olha aqui os dois vetores, Márcio.
Como é que eu vou achar essa resultante? Fácil. Como é que eu acho essa resultante? Fecho A origem aqui. de F1. Isso. Traz esse vetor, translada ele para cá. Traz esse vetor, translada ele para cá. E a resultante está bem aqui no meio, ó. Que regra tu vai usar aí para somar esses dois vetores? Paralelogramo, né? Regra do paralelogramo. Tá vendo a aplicação aí? Regra do paralelogramo aqui, ó. E aí eu tenho que lembrar que a resultante lá em cima, nessa carga, ela é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de 60 graus. O meu ponto de partida é a equação, é a regra do paralelogramo. Mas eu tenho que lembrar também que cada força dessa é calculada pela lei de Coulomb, né? Que a gente ainda vai ver. K, Q1 vezes Q2 pela distância ao quadrado. Isso aqui a gente ainda vai ver. Não esquentem a cabeça com isso. Eu só estou mostrando como é que vai cair. Não vai cair de maneira nua e crua do assunto que a gente está vendo. Ela vai cair conforme o que nós estamos vendo dentro de um conteúdo de física. É mais aplicação de física, né? Porque a gente estuda vetores mais na física, que é para poder aplicar. Então ela vai cair mais dentro do conteúdo de física. Onde é que a gente vê vetores também? Lá em força magnética, quando a gente for estudar eletromagnetismo. E quando a gente for estudar dinâmica também, né? As leis de Newton. Porque as leis de Newton é calcular a resultante de força. E para você calcular a resultante de força, você tem que saber soma vetorial. Quando a gente for estudar impulso e quantidade de movimento, quando a gente for estudar torque, momento angular, momento linear, tudo isso é vetor e tudo isso é análise vetorial. Quando eu falei que vetores é 80% da física, Márcio, não foi exagero. Márcio, Cauane, Isabelle e Ana Clara, não foi exagero. Realmente, o assunto de vetores, ele compõe 80% do conteúdo de física. Por que a galera, quando vai fazer uma prova de vestibular e a galera acha que a física é um bicho, é um negócio difícil? Não é. Se você dominar o assunto de vetores de cabo a rabo, você mata 80% da prova. Porque você tem movimento circular, que é o nosso próximo assunto. O que a gente vai ver agora, a partir de agora da física, é só os assuntos que levam vetores. Movimento circular, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, as leis de Newton, né? A parte de impulso e quantidade de movimento. Tudo isso é vetor. Tudo isso é vetor. E a gente geralmente a gente vê isso lá no primeiro ano, que é quando a gente não leva a sério o que realmente deveria estudar. Porque é no primeiro ano do ensino médio que a gente estuda 80% da física. Fala, Cauane. E eu tô falando desse assunto é porque eu fiz o vestibular, né? E caiu aquela parte de você faz a decomposição, né? Não tem Isso. como decompor o vetor? Isso. A gente Essa parte cai muito também? cai Em em Enem? plano inclinado. É o nosso próximo foco, né? É quando você representa um vetor dentro de um plano cartesiano, né? Que é Na verdade, eu posso até falar já. Decomposição vetorial. Vou já falar logo. Decomposição vetorial. A gente ainda tem 2 minutos. Decomposição vetorial. Deixa eu logo falar. Que é o seguinte. Onde é que a gente vê decomposição vetorial? Plano inclinado, quando a gente for estudar plano inclinado. Quando a gente for estudar plano inclinado, eu vou falar assim para vocês. Lembram lá de decomposição vetorial? Pois é, tu vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Tu tem um plano cartesiano. E aí você vai traçar nesse plano cartesiano um vetor. Vou chamar esse vetor de A. E aí esse vetor ele forma um ângulo θ aqui com o eixo X, ó. Aí eu vou decompor esse vetor. Eu vou pegar esse vetor e decompor no eixo X e no eixo Y.
O vetor decomposto no eixo Y, eu vou ter a componente do vetor. Eu vou chamar ela de AY. É bem sugestivo, galera. Por quê? Porque eu tô com um vetor, vamos lá. Eu tô com um vetor aqui, e aqui está o eixo X. O que é que eu estou fazendo com esse vetor? Eu estou decompondo ele nesse eixo. E eu estou decompondo ele no eixo Y, tá? Então, esse vetor aqui, ele vai ser o vetor no eixo Y, então eu chamo ele de AY, e esse vetor aqui vai ser ele no eixo X, que eu vou chamar de AX. Então, AX e AY, na verdade, não são vetores, são componentes. São componentes do vetor A. Agora a pergunta é, como é que eu vou achar essas componentes? Eu vou achar essas componentes assim. Eu vou olhar para essa figura que está formada bem aqui. O que que é? Triângulo. Um triângulo. Triângulo Eu retângulo. tenho isso. Eu tenho esse triângulo bem aqui, Márcio. Eu tenho um ângulo θ. Esse lado aqui é o vetor A. Esse lado aqui é o AY. E esse lado aqui é o AX. Bora tirar o seno do ângulo. Seno de θ. Cateto oposto. AY. Sobre a Vezes hipotenusa. Que é o A. hipotenusa. Então, o AY vai ser A seno θ. Vezes seno. Isso que é decompor, Cauane. Então, decompor é você achar as componentes do vetor. Quem são as componentes? AX e AY. Nesse caso, o AY é o vetor A vezes o seno do ângulo. Então, quem vai ser o AX? É o A vezes o cosseno do ângulo. Tem até uma macete que dava, né? Sem um ângulo é seno, com um ângulo é cosseno. Né? Por exemplo, quando o ângulo está encostando aqui no eixo X, como ele encosta no X, é cosseno. Como ele não encosta no Y, é seno. E se eu tivesse colocado esse ângulo bem aqui? E se eu tivesse colocado esse ângulo bem aqui? Aí o AY seria cosseno. Aí o AY seria cosseno. Só inverteria aqui. O AY seria cosseno e o AX seria seno. Beleza? Isso que é decompor, Cauane. É você achar as componentes. E você vê isso no plano inclinado, porque quando um objeto desce de um plano inclinado, o nome já está dizendo, ele vai descer inclinado. Só que o peso não inclina. O peso fica na vertical apontando para a terra. Então, para você saber a aceleração de queda do bloco, você vai ter que pegar o vetor peso e decompor nos dois eixos. Fazer a decomposição nos dois eixos para você saber quem é a força resultante que desloca o bloco. A gente vai ver depois, né, professor? Oi? Essa parte aí vai ver em outro assunto, né? Essa Já é parte outro de assunto. É quando a gente for estudar as leis de Newton. A gente está em mecânica, a gente ainda está em cinemática ainda. Aí a gente vai estudar essa parte, aí a gente vai entrar agora na cinemática vetorial. Muito importante também. Aí a gente vai ver movimento circular, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Aí a gente vai ver... Depois que a gente vê lançamento horizontal, lançamento oblíquo e o movimento circular, aí a gente termina a cinemática vetorial. Aí a gente passa para a dinâmica. O que é a dinâmica? É a aplicação dos vetores nas leis de Newton. Aí a gente começa a estudar as leis de Newton de cabo a rabo. Que é questão certa na prova do Enem. Questões certas na prova do Enem. Mecânica, dinâmica, eletromagnetismo, eletrodinâmica, ótica, ondulatória, são 15 questões, né? Então, dentro de 15 questões, o cara pode abordar. São os que mais caem, tá? Ondulatória, ótica, eletromagnetismo,
Eletrostática cai pouco. Mas eu costumo dizer que para você entender eletrodinâmica, você tem que primeiro entender eletrostática. Entendeu eletrostática, você entende eletrodinâmica, que é o conteúdo que mais cai na prova de vocês. E aí, meninos, o que acharam da aula de hoje? Muito produtiva. Produtiva, né? Diferente da aula de ontem, que foi cansativa demais, né? Mas hoje nós conseguimos ver um assunto de vetores que é muito importante, tá? Já estou preparando, já está quase pronta, tá? Tá saindo do forno a lista de exercícios só de vetores pra gente, tá? Já estou preparando aqui com muito carinho. Só questões boas, questões mesmo que eu uso somente pra galera que vai fazer medicina, tá? São questões top, voltadas para as habilidades e competências do Enem. Eu acho que de hoje, amanhã é sexta, eu acho que esse final de semana eu já consigo colocar na plataforma a lista de exercício de física, né? Porque matemática a gente já vai ver um outro assunto, né? E aí não tem lista, mas de física vai ter. Tá bom, meninos? O que nós temos mais de pergunta? Faça aí. Não me esconda nada. Professor, eu tenho uma, mas não tem nada a ver com esse assunto, não. É porque o senhor tinha comentado que estava havendo uma data para ter um dia para fazer, tipo, uma questão de simuladão, né? Sim. Você está olhando direito a data para isso? Se vai ser por agora, se não vai ser? Não, eu ainda estou planejando ainda. Porque o que acontece? Eu estou querendo fazer, Cauane, no primeiro semestre, antes de nós termos o nosso recesso, né? Porque nós não teremos férias. Eu vou dar um recesso para vocês. Então, o que acontece? Antes de nós termos o recesso, eu quero aplicar 2 simulados. Pelo meu planejamento, eu estou querendo aplicar um em abril e o outro em junho. Então, quero aplicar 2. Um em abril e um em junho. Como seria esse simulado, Mike? 45 questões de matemática, que é o número de questões da prova, e 15 de física, que é o número de questões da prova de física do Enem. Somando tudo, daria 60, né? Questões? 60 questões. 60 questões no total, tá? Aí eu quero marcar uma para abril. Ainda não tenho data certa, mas eu já te garanto que é abril. E o outro seria em junho. Também não tenho data certa, mas seria em junho. Então tu já pode aí ficar assim mais ou menos, o Mike então já vai ter um simulado no mês de abril, no mês de junho. Mais um pouquinho lá na frente, né? Dá um pouquinho mais lá para frente, a gente confirma as datas corretas dos dois. Então eu quero fazer 2 simulados no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, tá? Sendo que esses simulados, eles serão isso que eu quero fazer com vocês, questão de treinamento. Os simulados, eles serão os conteúdos que nós estamos vendo. Então, o que seria, por exemplo, o conteúdo de abril? Tudo que nós vimos até abril. O que seria o conteúdo de junho? Tudo que nós vimos até o mês de junho. E assim vai, né? No segundo semestre, os 2 simulados seria tudo que nós vimos no primeiro semestre, ou seja, o conteúdo ele vai acumulando. Então é importante que você esteja estudando, é importante que você reserve um tempo para estudar. Eu sei que é difícil para quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? É difícil, mas a gente tem que arrumar um tempo para nós. Se a gente quer... O que é importante para você? É eu fazer o Enem e passar em medicina, Mike. Isso é importante para você? Pois então foque. Foque, né? Foque no que você quer. Vamos então sentar, planeje o seu horário, arrume o seu... Eu sei que não tem só física e matemática para estudar, tem as outras disciplinas. Então monte um horário, monte um cronograma para que você estude de maneira correta. Tá? Estude de maneira correta. Para não começar a estudar tudo em cima, embolado, aí você acaba não estudando absolutamente nada, né? Monte um cronograma legal para que você
Siga esse cronograma, tá? E aí, conforme as aulas vão correndo, os simulados vão acontecendo. Então, Cauane, tu já pode logo marcar aí no teu calendário, todos, né? Podem já marcar no calendário que nós vamos fazer um em abril e um em junho, tá? Mais para lá, eu direi exatamente quando será. Ok? Respondi a sua pergunta. Respondeu, professor. Outra coisa. O senhor Diga. tinha falado que ia fazer um pedido no final da aula, para as próximas aulas. Curiosa, hein, Cauane? Eu sou. Tá, deixa eu ver se eu faço esse pedido agora. Será que eu faço? Faço. Vamos lá. Deixa eu fazer uma. Antes de eu fazer o pedido, deixa eu ver aqui. Cauane, eu vou começar com você, já que você me perguntou. Como é que você me diz assim? Sinceramente, hein? Não pode mentir. Eu não quero que nenhum minta pra mim. Cauane, como é que você está assistindo aula agora? Deitada na cama, sentada na cama, tá numa cadeira com uma mesa na frente, o computador, o celular, como é que tu tá assistindo aula agora? Eu tô na minha mesinha de estudo, professor. Está Eu na sua assisto aula mesinha. pelo tablet. Ah, ok. Márcio, como é que você tá? Tá na rede? Tá na cama? Não vou ficar na rede, não. Hã? Não, tô aqui no quarto de uma prima minha, eu fico aqui aí na mesinha dela e tudo aqui. Eu geralmente faço no amigo. Beleza. Eu acho que vocês já vão entender o que eu vou pedir. Isabelle, como é que tu tá estudando? Professor, eu tô aqui na área, aí tem uma mesa, eu tô aqui na mesa, sentada. Celular, no computador? É no celular. Tu consegue assistir legal pelo celular? Tá dando pro gasto, Tá porque dando? no Não caso eu fica não tenho muito computador. pequenininho? Eu viro o celular e a tela vira Ah, também, aí ok. fica maior. Mas aí a tela vira e focaliza só eu na hora da aula? Se focaliza só o senhor? É. Tu tem que achar uma Não. configuração, porque eu acho que é assim, deve estar configurado assim. Se alguém falar, muda a câmera, não muda? Aham, muda. Pois é. Tem uma configuração no Zoom que você configura lá em cima para ficar só na minha câmera. Mesmo que É alguém só. fale, mesmo que Ela alguém dá 2 fale, toques isso, tem que dar 2 toques, não é isso, Cauane? na tela do professor, isso. Ó, então pronto, tá aí, a Ah, Cauane já te deu a dica. Dá 2 cliques na câmera, onde aí só vai ficar eu no celular. Porque senão vai ficar, quando o Márcio fala e aparece o Márcio, quando a Cauane fala, aparece a Cauane, e aí você acaba perdendo o foco. Então, tu já sabes. Ana Clara, como é que tu estás assistindo aula? Nas primeiras aulas eu também estava com o celular, igual a Isa, só que nessas duas últimas que teve agora, eu consegui mudar para o computador. Aí, Ótimo, na mesa, sentada, fazendo anotações quando preciso, e é isso. ótimo. Eu ia pedir para vocês na próxima aula para que vocês assistissem a aula com a câmera ligada. Alguém tem algum problema em relação a isso? Olha, eu sou um pouco tímido pra assim, eu gosto de falar. Não, Eu não, ia não. falar isso também. Não, Mas não, não. vai fazer. Não, então vamos deixar do jeito. Eu vou acreditar que vocês estão num local. É isso que eu sempre brigo com os meus alunos. Você tem que você tem que estar num local reservado, tá? Não com muito barulho. Reservado, uma mesa, o seu computador, o seu celular. E que ninguém incomode. O seu momento de aula é o seu momento de aula, tá? Então você tem que estar prestando atenção, livre. É o que eu peço aos meus alunos, tá? Todos, todos, sem exceção de nenhum, todos. E principalmente vocês, né? Principalmente vocês. Então, foco, local silencioso, um local tranquilo para que você faça o seu desenvolvimento. São 2 horas de aula, pessoal, tanto na quarta quanto na quinta. Então eu preciso de toda a atenção de vocês, tanto na aula de matemática quanto de física. 100% foco na aula,
tá? Nada pode te atrapalhar nesse momento, entendeu? Então, Tá nesse tranquilo. momento que você vai sentar, vai estudar, é o momento que você vai sentar e vai estudar. Diga, Cauã. Não, a única que tenta me atrapalhar é essa menina que tá aqui do meu lado. Tá. A gatinha, ela fica aqui, ela quer atenção, Ah, ela fica bem do meu lado. então pronto. Tranquilo. E é Beleza, meus queridos alunos, boa semana de estudo para vocês. Esse final de semana, sábado, o mais tardar sábado já vai estar na plataforma. Eu aviso lá no grupo, galera. A aula, a aula gravada, mais a lista de exercícios de vetores já está na plataforma. Eu vou avisar no grupo lá, tá bom? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.